Fala, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí novamente à contabilidade, agora contabilidade avançada, ou seja, o ritmo ainda é mais frenético, né? Ou seja, a semana toda de aula, como nós fizemos na primeira vez, já foi encaminhado o material todo, né? Então são diversos CPCs que a gente vai trabalhar aqui ao longo das aulas. E eu não poderia deixar de começar com o CPC 26, que embora a gente já tenha falado sobre ele na contabilidade geral, a gente não aprofundou, né? O CPC 26, basicamente, ele trata do quê? Ele trata da apresentação das demonstrações contábeis, tá? Então, ou seja, as entidades que vão elaborar suas normas, aliás, suas demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade, devem aplicar o CPC 26, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas quando nós falamos de balanço patrimonial e DRE, por exemplo, nós citamos o CPC 26, né? Eu falei da DRE, que ela pode ser classificada as despesas por natureza, por função. Não sei se vocês lembram disso, né? O balanço patrimonial, ele tem uma forma de classificação de ativo circulante e passivo circulante de acordo com o CPC 26, né? Mas o CPC 26 ele trata mais do que isso. Então, é um assunto que está sempre caindo em prova, uma questão teórica, uma questão... normalmente ela é teórica, que assim, não faz muito sentido ter muito cálculo nela. Tá? O assunto que talvez a gente vai investir mais tempo hoje é a demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Esse assunto aqui, batata cair em prova. Pelo menos cai em todos os concursos de Secretaria de Fazenda. Então, a gente espera que também, né, para esse concurso de vocês, também venha a cair. Então, a gente vai investir um pouco mais de tempo aqui. Beleza? Tá? Bom, olá, tudo bem? Bom, então, o CPC 26, como nós comentamos aqui, ele trata da apresentação das demonstrações contábeis. Beleza? Tá? Bom, quais são as finalidades desse CPC? Né? Requisitos para a divulgação das demonstrações contábeis, tá? Ou seja, quais são as informações principais que devem constar nas demonstrações contábeis? Então, no CPC 26 a gente trata disso. Lembrando que o nosso material, vocês precisam ler, obviamente, né? Ele é sempre um conteúdo maior. Aqui no quadro a gente vai dando aqui os principais pontos, né? Obviamente. Pena que o quadro aqui, ele ficou menor em relação à outra sala, né? Que eu queria escrever mais, mas aí não tem problema não. Bom, então... basicamente, as demonstrações contábeis, em regra, vão refletir a posição patrimonial. Aí não sei se vocês vão lembrar disso, né? Lembra que nós falamos que o CPC 00 descrevia elementos das demonstrações contábeis? Posição patrimonial e desempenho, né? Então, ou seja... quais tipos de demonstrações contábeis eu tenho? Eu tenho que mostrar o quê? A posição patrimonial e financeira, o desempenho daquela entidade, a gente costuma fazer isso na DRE, e hoje a gente vai mostrar uma demonstração também que é diferente, que é a demonstração do resultado abrangente, que ela começa pela DRE, tá? E o fluxo de caixa. Então, são as funções ou funcionalidades do CPC 26. Bom, no CPC 26 fala o seguinte: pelo menos uma vez ao final de cada exercício, eu preciso elaborar minhas demonstrações contábeis. Aí minha pergunta para a gente puxar um pouquinho pela memória de vocês, exercício social, né? Eu preciso ser obrigatoriamente de 1º de janeiro a 31 de dezembro? Não há essa necessidade, mas deveria ter pelo menos duração o quê? De 1 ano, ok para vocês? Tá? Então, ou seja, ao final de cada exercício, eu preciso elaborar as minhas demonstrações contábeis. Tem entidade, tem empresa que elabora 2 vezes por ano, 4 vezes por ano, 3 vezes por ano suas demonstrações contábeis. Porque, às vezes, ela está atendendo a um órgão regulador, um órgão fiscalizador, ou até mesmo as regras tributárias e societárias do seu controlador. A gente vai falar sobre... isso lá para sexta ou sábado, a gente vai falar de entidades controladas e controladoras. Uma entidade controladora que controla uma outra empresa. Então, ou seja, se a regra tributária ou societária de uma entidade controladora me impõe que eu tenho que fazer essa demonstração 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, eu tenho que fazer também. Tá? Mas pelo menos uma vez ao ano, ou seja, pelo menos ao final de cada exercício, que não necessariamente vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tudo bem para vocês? Beleza? Tá. As demonstrações contábeis obrigatoriamente precisam vir com informações comparativas. Lembram da característica qualitativa da comparabilidade?
que nós falamos, né, na contabilidade básica, né, ou geral, né, na verdade. Então, ou seja, é impensável ter uma demonstração contábil, seja balanço patrimonial, seja uma DRE, seja um fluxo de caixa, que eu não tenha uma base de comparação anterior. Ou seja, as entidades que estão fechando 2021 agora vão estar mostrando 2021 e 2020 para efeitos de comparação. Beleza? Tá? Bom, as demonstrações contábeis, exceto a demonstração dos fluxos de caixa, devem ser apresentadas, né, pelo regime de competência. E o que é o regime de competência mesmo para vocês, hein? Para a gente puxar um pouquinho da memória. Oi? Ou seja, os meus registros contábeis são provenientes do fato gerador, independentemente se houve ou não pagamento ou recebimento por aquilo. Só que quando a gente for falar de fluxo de caixa, que é o nosso assunto de hoje, né, ela não trata de competência, ela trata de caixa. Se a gente for parar a pensar, se eu estou falando de caixa, como é que eu vou tratar de competência, né? Então, exceto o fluxo de caixa, todas as demonstrações contábeis são feitas pelo regime de competência. Bom, e as demonstrações contábeis também são produzidas partindo do pressuposto da continuidade. Nós falamos também isso na contabilidade geral. O que é esse pressuposto da continuidade para vocês? Perfeito, ou seja, pressupõe-se que aquela entidade continuará em operação no futuro, né? Então, ou seja, eu elaboro uma demonstração contábil partindo do pressuposto que ela vai permanecer em operação. Se isso não for verdade, ela precisa indicar essa informação, ela precisa gerar essa informação, porque pode ser que eu precise até elaborar essa demonstração contábil em alguma base diferente. Até aqui, ok para vocês? Esse PC é muito teórico, tá? Então, eu dividi um pouquinho na contabilidade geral na avançada, porque como nós falamos de balanço patrimonial lá, eu já busquei o que tinha de CPC 26 para balanço patrimonial e de DRE também. Agora, importante é o seguinte, algo importante aqui é o seguinte, quais são os elementos obrigatórios, vou botar aqui, ó, elementos obrigatórios nas demonstrações contábeis? Basicamente é o seguinte, eu preciso indicar o nome da entidade, eu preciso indicar se eu estou falando de uma entidade, né, ou uma empresa de forma individual ou consolidada. Eu preciso me reportar o período, ou seja, qual o período que está sendo reportado. Eu preciso indicar a moeda de apresentação, a gente vai falar sobre isso no CPC 02 durante a semana. E eu preciso indicar o nível de arredondamento. Tudo isso está no material de vocês. Tá? Então, qual é a lógica aqui? Quando eu vou elaborar uma demonstração contábil, eu preciso indicar de onde está sendo a demonstração contábil. Parece óbvio, né? Vamos falar de uma Ambev da vida, vamos falar de uma Vale do Rio Doce, vamos falar de uma Petrobras, eu preciso indicar qual é o nome da entidade, né? Como eu comentei com vocês, existem empresas que que são controladas por outras empresas. Normalmente, quando eu tenho controle de uma ou mais empresas, normalmente o balanço que é divulgado para acionista é o consolidado. Tá? Por exemplo, Grupo BR, Petrobras, né? Tinha, antes de ser vendida, né? Tinha Transpetro, né? Tinha Liquigás, tinha todo o Grupo BR, então era o balanço consolidado. A Ambev é a mesma coisa, ok para vocês? Vale do Rio Doce, não só a principal, mas como todas as empresas que ela já comprou. Tá? Então, eu tenho que indicar se é individual ou consolidada, o período que eu estou reportando, se eu estou falando do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, tá? Ou indicar se é o período completo, do dia 1º a 31 de dezembro, beleza? Moeda de apresentação, isso aqui é muito interessante, vocês vão ver mais à frente, conforme as aulas forem passando. O que é moeda de apresentação? Repare o seguinte, vocês concordam que, por exemplo, vamos imaginar
a Embraer. Vocês conhecem a Embraer, né? Ouviram falar em Embraer, né? É uma empresa brasileira, mas, na verdade, tudo que ela faz é lá fora. Tudo que ela compra, tudo que ela paga é transformado em moeda estrangeira. Beleza? Então, o que acontece? Embora ela seja uma empresa brasileira, é bem provável que a sua moeda de apresentação não seja em real. Seja em dólar. Porque a maioria das suas operações são em dólar e a maioria das acionistas são de fora do Brasil. Tá? Então, a gente vai falar muito sobre moeda de apresentação e moeda funcional. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Tá? E o nível de arredondamento. O que significa esse nível de arredondamento aqui? Cara, vamos imaginar uma Petrobras, uma Ambev, uma Vale do Rio Doce, que tem bilhões de receitas, né? Bilhões. Então, por exemplo, vamos imaginar uma receita aqui, ó, de 12.981.741.346. Vou botar aqui, ó. Esse cara que seria mil, milhões e bilhões. Certo? Né? Então, ou seja, quando ele fala de nível de arredondamento, ele precisa falar o seguinte, ó, essas informações estão em milhões ou em milhares. Por quê? Cara, imagina uma empresa dessa que só trabalha com um número gigantesco e ela vai elaborar a demonstração de resultado do exercício com milhões de números. É horrível de ler. É horrível de ler. Então, visualmente, fica mais interessante trabalhar com o nível de arredondamento. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu falasse em milhões, qual seria o número a ser apresentado aqui para vocês? Se eu pegasse esse número aqui e apresentasse em milhões. Oi? Ou seja, se fosse em milhões, seria isso aqui, ó, 12.982, arredondando. Pronto. Se fosse em milhares, 12.981.741. É assim que se coloca. Muito mais visual, muito mais assertivo na hora de você ler. Aí, obviamente, se eu quiser abrir, eu vou ter essa abertura mais à frente. Mas essa demonstração contábil, normalmente, ela tem essa característica. Tudo bem para vocês aqui? Querem fazer alguma pergunta em relação a isso aqui? Tranquilo? Tá? Então, ou seja, preciso elaborar, pelo menos ao final de cada exercício, lembrando que o exercício não significa exatamente de janeiro a dezembro, né? Todas as demonstrações contábeis, exceto o fluxo de caixa, são produzidas pelo regime de competência. Tá? Parte do pressuposto da continuidade da empresa para elaborar as demonstrações contábeis. Necessita obrigatoriamente de informações comparativas. Então, vai sair 2021 em comparação com 2020. Quando começar a sair 2022, o primeiro trimestre, vai sair comparação com 2021. E por aí vai. Tá? Normalmente, ela divulga, né, as demonstrações contábeis, a posição patrimonial e financeira, através do balanço patrimonial, o desempenho, através da DRE, e o fluxo de caixa. Mas não para por aqui. Quais são as demonstrações contábeis? Vou botar aqui, ó. Quais são as demonstrações contábeis obrigatórias de acordo com o CPC 26? Bom, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. O nosso próximo assunto, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a gente vai falar sobre isso aqui amanhã, tá? Demonstração dos fluxos de caixa, demonstração, não para não, Anderson, vai parar quase agora, demonstração do valor adicionado. E aqui eu posso botar notas explicativas.
Isso aqui é importante porque nesse tópico aqui, as questões são meramente teóricas, tá? Então eu preciso entender quais são as demonstrações obrigatórias de acordo com o CPC 26. Então, ou seja, balanço patrimonial, que nós falamos na contabilidade geral, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, vamos ver hoje, tem algumas particularidades da demonstração. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, vamos ver amanhã. Demonstração dos fluxos de caixa, que nós vamos investir a maior parte do nosso tempo hoje nesse cara aqui. Demonstração do valor adicionado, notas explicativas. Então, primeiro ponto é o seguinte, essas demonstrações contábeis, primeiro passo, eu preciso ter informação comparativa, todas elas, ok? Isso é um pressuposto do próprio CPC 26. Tá? Segundo ponto, demonstração do fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado tem CPCs próprios. Tá? Fluxo de caixa, CPC 03, que nós vamos tratar... Cara, esse quadro ficou muito pequeno. Vou ver se a gente consegue uma sala maior, cara. Sério, é muita coisa para escrever, cara. CPC 03. A gente vai falar hoje. Se der tempo, mas assim, não estou com essa pressa toda, CPC 09 para amanhã. Valor adicionado. Oi? Vamos falar, boa pergunta, vou falar sobre ele agora. O que acontece? Existe uma demonstração que nós vamos falar amanhã também, tá? Chamada, vou botar aqui, ó, de DLPA. O que é essa DLPA? Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Faz tempo que eu não vejo uma questão dessa com cálculo. A gente vai destrinchar amanhã ela. Tá? Qual é a lógica disso? Lembra que eu comentei em contabilidade geral que o lucro tem algumas destinações? Quais eram as destinações do lucro mesmo, hein? Uma delas é a reserva. E a outra? Aliás, as outras, né? Pagamento de dividendos, seria a segunda. A primeira, se fosse o caso, né? Compensar prejuízos. Não é isso? Se eu tivesse prejuízo, eu compensaria, né? E eu posso até aumentar o capital social também com essa, né, com o lucro. Tá? Então, o que acontece? Eu posso fazer tanta coisa com o lucro, eu tenho tanto tipo de reserva que a Lei 6.404 me possibilita, que eu tinha a obrigatoriedade, pela Lei 6.404, de elaborar essa demonstração. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Entretanto, quando eu elaboro a demonstração das mutações do patrimônio líquido, você concorda que o lucro seria um componente ou a sua destinação do próprio PL? Se a gente fosse para pensar, por exemplo, do lucro eu constituo reserva. A reserva está onde? No PL. Mas eu tenho outros elementos além da reserva que estão no patrimônio líquido, não é isso? Então, ou seja, quando eu elaboro a demonstração das mutações do patrimônio líquido, eu não sou obrigado a fazer a DLPA. Entretanto, a Lei 6.404 não menciona a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ela menciona a DLPA. Mas o CPC 26 não menciona a DLPA. Menciona quem? A demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ou seja, isso já caiu em prova? Já. Caramba, Anderson, sério? Sério. Né? Que eu ia falar sobre isso hoje e reforçando amanhã. Ou seja, pela Lei 6.404, quem é obrigatório é a DLPA. Se eu fizer a DMPL, ok, maravilha. Mas no CPC 26, quem é obrigatório é a DMPL. Porque já contemplaria a DLPA. Porque é uma coluna da MPL. A gente vai falar sobre isso amanhã. Tá? Então, ou seja, a pergunta foi boa, porque na verdade eu tenho essa discussão de norma. O CPC 26 trata esse cara como obrigatório e a Lei 6.404 trata esse como obrigatório. Mas se a gente for parar a pensar, se esse está dentro desse, eu fazendo esse, não faz sentido fazer a DLPA. Tá? Mas a gente vai falar sobre ela amanhã, sem falta. Fiquem tranquilos. Das duas, na verdade. Beleza? Tá? Querem fazer alguma pergunta? Até aqui? Beleza? Bom,
Notas explicativas não são consideradas demonstrações contábeis. Entretanto, todas as demonstrações contábeis devem vir acompanhadas de notas explicativas, que também nós vamos falar sobre elas amanhã. Basicamente é o seguinte: vocês concordam que no balanço patrimonial eu vou ver números? Depreciação X. Tá, mas como é que se deu a depreciação? Qual é a base de cálculo? Qual é o método que eu utilizei? Nota explicativa. Provisão. Mas qual foi o critério de provisão? Nota explicativa. É PEPS, o EPS ou custo médio? Não, o EPS não pode, né? Mas para efeito de prova pode, né? Mas para a legislação não pode. Custo médio ou PEPS? Por quê? Nota explicativa. Então, nota explicativa explica. Por isso o nome, né? Explica. Detalha, né? As políticas contábeis de uma empresa também estão em nota explicativa. Então, ou seja, eu botei vermelho aqui porque não é considerada efetivamente uma demonstração contábil. Entretanto, impensável ter uma demonstração contábil sem nota explicativa. Ok para vocês? Beleza? Tá? Bom, deixa eu ver aqui. O negócio está bravo aqui hoje, hein? Deixa eu ver. Não, foi. Quer dizer que vocês ficaram sabendo hoje que eu viria, cara? Isso aí, como é que... Caramba. O problema é com vocês ou é comigo? Fala para mim. Deixa eu ver aqui. Pô, gente, mas essa sala aqui é ruim, eu achei ruim. Vocês não acharam, não? Oi? Oi? Olha, então vamos aqui, ó. Conforme o CPC 26, o conjunto de demonstrações contábeis obrigatórias não contempla o que aqui? Qual dessas aqui não seria contemplada? Melhorou? Não contempla. Que assim, qual foi o intuito dessa questão? Não foi falar de quais eram as demonstrações contábeis. Ou seja, no conjunto de demonstrações contábeis, o que a gente não falou aqui? Balanço social. Ou seja, balanço patrimonial é uma demonstração contábil. Nota explicativa, embora não seja efetivamente uma demonstração contábil, precisa vir acompanhada, ok? A demonstração do valor adicionado também, porque na verdade aqui é algo importante. Eu vou falar sobre isso, obviamente, né? Essa demonstração do valor adicionado só é obrigatória para as companhias abertas. Companhia aberta é o que mesmo, hein? Que negocia ações em imposto de valores. Que, na verdade, toda empresa de capital de SA tem ações, né? Só que a diferença da fechada para a aberta, que a aberta negocia suas ações no mercado imobiliário. Ok? Beleza? Informações comparativas com o período anterior, nós falamos sobre isso aqui, né? Ou seja, então, todas as demonstrações contábeis devem vir, né, com uma informação comparativa. Então, nós não falamos aqui de balanço social. Então, a número 1 aqui é a letra A. Tudo bem para vocês? Existe, tá? Inclusive, a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, ela foi pensada dentro dela, tá? O que é o balanço social? Muitas empresas fazem, inclusive, tá? Uma empresa, hoje em dia, para ela ter uma vantagem competitiva, né, no mercado, ela passa a ser uma empresa socialmente correta, ambientalmente correta, né? Ela começa a divulgar as ações que ela faz em prol da sociedade ou da comunidade em que ela atua, né? Quais são as políticas de meio ambiente que ela faz e tudo mais, né? Então, isso tudo está previsto no balanço social, né? Aí, como a demonstração do valor adicionado não deixa de ser uma informação social, né? Aí ela foi incluída dentro desse contexto geral. Tudo bem para vocês? Beleza? Tá?
Bom, deixa eu ver se a 2 aqui já... De acordo com o CPC 26, a entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis utilizando o regime de competência, exceto para... Essa é molezinha, né? Ou seja, todas elas são competência, exceto fluxo de caixa, né? Então, 2, letra C. Ah, Anderson, vai cair isso? Cara, pode cair. Isso é tudo prova de concurso, tá? Assim, eu até brinco, né? A questão fácil, às vezes é tão fácil que vocês acham que não é aquela, né? 3. A demonstração contábil tratada no CPC 26 que não está contemplada na legislação societária é... Ah, não, eu não falei dessa ainda não. Não falei dessa ainda não, desculpa. Deixa rolar. Eu já vou dar o spoiler aqui, vai ser o nosso próximo assunto, tá? Porque aí não faz sentido. Ou seja, não é contemplada na Lei 6.404 demonstração do resultado abrangente, tá? Fluxo de caixa está na Lei 6.404, DVA também, DLPA não está no CPC 26, né? Ou seja, aqui, ó, a DLPA não está aqui. Quando ele fala de legislação societária, é a Lei 6.404, tá? Então fiquem atentos quando ele fala de lei e de CPC, porque CPC não tem força de norma, não tem, ok para vocês? Tá? E a demonstração das mutações do patrimônio líquido, na verdade, ela não é obrigatória. Quem é obrigatória é a DLPA. Mas se eu faço a DMPL, já está contemplada a DLPA. Tá? Então, não é contemplada na legislação societária o nosso assunto de agora aqui, que é a demonstração do resultado abrangente. Eu tenho visto que as últimas provas de fiscal têm pedido muito também conceitos de DRA, que a gente vai falar a partir de agora. Beleza aqui? Tá? Opa! A DLPA está contida no DMPL. Sim. A DLPA é como se fosse uma coluna dentro da DMPL. A gente vai falar sobre essas duas amanhã. Tá? É porque na DMPL eu analiso todas as alterações que ocorreram no patrimônio líquido, em todas as contas. Capital social, reserva, lucro, enfim, qualquer uma. Na DLPA não, é só lucro. Ou seja, como é que eu obtive aquele lucro e como é que eu destinei aquele lucro. Tá? Então é como se fosse uma coluna dentro da DMPL. Então, quando eu faço DMPL, eu não sou obrigado a apresentar a DLPA. Mas a gente vai ver essas duas amanhã em conjunto aqui. Tudo bem? Beleza? Tá? E aí, querem fazer outra pergunta? Vocês estão desanimados, gente? Hã? É o quê? Não, mas tranquilo por enquanto aqui? Oi? Esse aqui? Então, tudo isso que nós falamos, CPC 26. Aí eu botei esse cara aqui separadinho para falar que é da Lei 6.404. Tá? Isso é importante porque... Na Lei 6.404 tem todas, menos a DMPL. Na Lei 6.404... na Lei 6.404, o que temos? Balanço patrimonial, DRE, demonstração dos fluxos de caixa, DLPA e DVA. Então, ou seja, não tem a obrigação da demonstração das mutações do patrimônio líquido, não tem, e não tem quem também? Do resultado abrangente. Isso aqui foi uma novidade trazida lá de fora. Então, adoar é o seguinte, adoar... Vou botar aqui, adoar... Está tudo no material de vocês, tá? Deixou de ser obrigatória.
Cara, pode parecer bobagem isso, tá? Mas já caiu esse concurso já. Por que ela deixou de ser obrigatória? O que é essa DOAR aqui? Demonstração da origem e aplicação de recursos. Então, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos faz doar até hoje. Tá? Por quê? Na maioria das vezes, qual é a receita dela? Doação. Então, tem que botar a receita de doação. E vai aplicar onde? Ela vai aplicar na atividade dela. Então, muitas das vezes, ela mantém a doar. Ela deixou de ser obrigatória. Por quê? Porque a DFC é uma demonstração mais completa. Já caiu em concurso falando o seguinte, com a inclusão da DFC, num conjunto de demonstrações contábeis obrigatórias, a DOAR deixou de existir. Não. Deixou de ser obrigatória. Eu posso fazer? Posso. Ninguém vai fazer. Mas eu posso fazer. Por que eu não vou fazer? Vou fazer mais uma demonstração? Porra, muito pouco provável. A não ser que seja uma entidade muito específica para poder fazer como entidade sem fins lucrativos. Porque a DFC ela te dá uma informação mais rica. Tá? E é aqui eu quero investir mais tempo hoje. Assim, o tempo que eu precisar investir na DFC, eu quero investir. Porque até para os contadores, é um assunto que o pessoal mais erra das demonstrações contábeis. Pode parecer absurdo isso, né? Por quê? Porque a gente fala tanto de competência que quando chega a caixa, o pessoal se embola. Pode parecer absurdo isso. Né? E na maior parte das vezes, os candidatos também na prova erram questão de DFC. Então, eu quero investir bastante tempo nisso aqui hoje. Tá? Tranquilo por enquanto aí? Estamos aqui, ó. Qualquer pergunta é bem-vinda, tá? Por favor. Beleza? Tá? Bom, então o nosso próximo assunto vai falar justamente da demonstração do resultado abrangente. Muita gente ainda não aceita muito essa demonstração. Vou explicar por que ela existe, né? Passou a existir para a gente, na verdade, depois que o Brasil, né, adotou as normas internacionais de contabilidade. Então, lembrando que o material contempla tudo isso aqui. E eu não posso nem me dar o luxo nesse quadro aqui de esperar vocês copiarem, né? Tirem foto aí. Porque esse quadro é muito pequeno, né? Está acostumado com outro lá. Eu vou ver se de repente dá para botar uma sala maior aí para gente, porque senão vai. Oi? Tá vazia? É? Eu vou tentar ver aí o que é. Querem tirar foto aqui? Tá. Não dá pra ver. Pra assistir em casa não dá pra ver, não. Dá não? Eu tô assistindo eu não tô conseguindo ver. Gente, o que houve aqui? O que houve? Ela pega até onde isso aqui? Caiu o padrão da preparação. Eu não tive orientação de hoje de enquadramento, não. Ah, tá, entendi. Eu tô vendo normal em casa, tô vendo funcional pela minha semana passada. Isso aí, pô, mas como escrita, mas tem. Não fala nem se for tirar foto. Não, mas no materialzão tem tudo, tá? É só porque aqui no quadro facilita aí os pontos, né? Eu pego. Demonstração do resultado abrangente. Rapaz, quer dizer, vocês souberam hoje, cara? Bom, o que é isso? Na verdade, o rapaz de Mapa no dia 23
Tá brabo, né? Tá calor, né? Rodolfo, o enquadramento aqui é total, né? Tá, não, beleza. Então vamos lá, meus amigos. Demonstração do resultado abrangente, tá? Bom, vocês concordam? Nós fizemos essa análise, né, na contabilidade geral. Quando eu apuro lucro ou prejuízo na DRE, esse resultado ele não provoca alguma alteração no patrimônio líquido? Ele provoca, não provoca? Ou seja, se é lucro, aumenta o meu PL, né? Se é prejuízo, diminui, certo? Né? Então, nós falamos lá atrás que a definição de receita são o quê? Aumentos no benefício econômico, que geram aumentos no patrimônio líquido, que não resultam de quê? Ou seja, receita, aumenta o meu PL, mas não pode ser proveniente de quem? De transações com os sócios, ok para vocês? E a despesa são reduções do PL, que também não podem ser distribuição aos sócios. Até aí, ok para vocês? Bom, então, receita aumenta o PL, despesa diminui o PL, ok para vocês? Agora, eu posso ter transações feitas pelos sócios que aumentam ou diminuem o meu PL? Um aporte de capital dos sócios não aumentaria o PL? Uma distribuição de dividendos não diminuiria o meu PL? Beleza? Então, repare o seguinte, além da receita e da despesa, que afeta o PL, eu posso ter transações com os sócios que também afetam o meu PL. O que não é nenhum dos dois e vai afetar o meu PL futuramente, vai aparecer como outros resultados abrangentes. Tá? A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Qual é a lógica aqui? Quais são as transações que afetam o meu PL, mas que não transitaram pela DRE, ou seja, não são efetivamente receitas nem despesas, e não são transações com os sócios. Ou seja, são situações que ocorrem, que eu vou explicar quais são as possibilidades, né? Então, ou seja, são previstos na demonstração do resultado abrangente. Essa demonstração inicia pela DRE. Ou seja, porque a DRE vai aumentar ou diminuir meu PL, certo? Só que além do lucro ou prejuízo, eu posso ter outros resultados abrangentes, que não são receitas nem despesas, que não são aportes de sócios ou distribuição de sócios, mas que vão afetar o meu PL. Ou vão somar ao resultado, ou vão diminuir. Então, eu vou chegar aqui no resultado abrangente. E isso vai ser apresentado na DRA. Então, ó, pouquíssimas pessoas sabem disso aqui. Só quem está estudando a Vera mesmo. Tá? Anderson, mas então dá um exemplo aí, por favor, de outros resultados abrangentes, né, que vão afetar o meu PL nesse formato, né? Então, vamos lá. Um item que nós falamos no balanço patrimonial. Ajustes de avaliação patrimonial. Lembra que esse cara era grupo do PL?
Nós falamos sobre isso, lembra? Quais são os grupos do PL mesmo, hein? Caramba, chegou com tudo aqui. Hã? Quais são os subgrupos do patrimônio líquido? São basicamente 6 aí, se a gente for... O capital social, né? Aí eu vou falar depois sobre integralizado ou não, né? Capital social. Reservas de lucros e reservas de capital. Na DMPL a gente volta a falar sobre isso. Tem 3 aqui já. A ações de tesouraria, que são contas que redutoras. Os prejuízos acumulados, se eu tiver vai reduzir o PL, né? E ajustes de avaliação patrimonial. Bom, feito isso, vamos lembrar aqui, em que situação eu tenho uma conta a ser registrada no ajuste de avaliação patrimonial? Ou seja, quando eu tiver, né, está lá na apostila de vocês, quando eu tiver itens de ativo ou de passivo mensurados a valor justo, e qualquer alteração desse ativo ou de passivo mensurado a valor justo, ele vai ser ajustado aonde? No próprio patrimônio líquido. Aí é que está. Veículo não se ajusta a valor justo. Vou explicar por quê. Porque a nossa legislação tributária, ela justamente quer manter pelo custo. Por quê? Se eu ajusto a valor justo, ao vender pelo mesmo preço de mercado, eu não tenho lucro. Entendeu? Então, ou seja, é igual para o imposto de renda. Ah, comprou imóvel por 100 mil. Ah, hoje está muito bem valorizado, não sei o que lá. Se eu fosse vender, valeria 500 mil. O governo quer que você continue mantendo por 100, para vender por 500 e pagar o imposto sobre o ganho de capital de 400. Né? Não, assim, se for parar a pensar, assim, ganho teve, né? Assim, digo assim, se você de fato pagou por 100 mil, né? E houve uma valorização do seu capital de 500 e você vendeu esse cara por 500, subentende-se ali que você teve um ganho. Né? Tudo bem, as benfeitorias que você vier a fazer, você pode colocar. Tá? Mas valor de mercado, justamente para poder tributar. Não, porque na verdade o governo quer o seguinte, pô, você teve lucro na operação, se vendeu por um valor superior ao seu custo, ele vai tributar. Né? Então, por isso que ele não permite alguns itens de ativo e passivo ser valor justo. Tá? Esse cara aqui são instrumentos financeiros, de uma maneira geral, que não estão mantidos para venda ainda. Né? Então, são muito poucos ativos e passivos que têm essa possibilidade aqui. Tá? Bom, então, um deles é esse cara aqui. Segundo, que a gente, né, botar aqui, ó, ganhos e perdas atuariais, a gente vai ver isso mais à frente, em planos de benefícios a empregados. Qual é a lógica disso aqui, já antecipando? Quando você está numa empresa e você, de repente, faz um plano de previdência privada, eu tenho a possibilidade de que a empresa faça contribuições definidas. Vou botar aqui, ó. De benefício. Benefício é definido aqui, ó. Então, vamos lá. Ou seja, você tem a opção da empresa contribuir sempre sobre o mesmo valor. Então, qualquer ganho ou perda futura, ela não tem responsabilidade. Ou ela pode falar o seguinte, olha, eu estou pagando a você, aliás, eu estou pagando uma previdência privada, uma quantia X, que ao final de 35 anos vai te render 5 salários mínimos. Repara o seguinte, o que está sendo definido não é a contribuição mais. É o quê? É o benefício. Só que como isso
se dá para frente, cara, cálculos atuariais ou estatísticos se tornam necessários. Por quê? Parte é o empregado que contribui, parte é a empresa, normalmente, né? Tem um percentual. E eu tenho que projetar isso para 30 anos, 35 anos. Ou seja, é tudo estimativa, porque eu tenho que envolver taxa de juros, perspectiva econômica, grau de risco, de mortalidade. Então, é um cálculo como se fosse de seguro. Então, em algum momento eu posso ter ganho. Em que momento seria ganho? Bom, se as contribuições que a empresa faz hoje, quando ela projeta mais para frente, se ela vai pagar menos do que o cara vai ganhar. Então, seria um ganho. Se fosse perda, seria o contrário, vai pagar mais do que o cara vai ganhar. Então, ou seja, esses ganhos ou perdas atuariais que não podem ir para resultado agora, porque estou falando de coisa, de fato gerador que nem aconteceu ainda, né? Vão fazer parte também dessa DRA. Vai ajustar direto no patrimônio líquido. Está previsto no CPC 26. Tá? Outro item. Ajustes de conversão de demonstrações contábeis no exterior. Olha que interessante isso. Tem um CPC 02, que a gente vai falar mais à frente, que ele fala o seguinte, olha só, vamos imaginar que você tem a sua demonstração contábil e você queira fazer uma conversão das demonstrações contábeis sua para virar dólar ou para virar euro. Beleza? Porque a filial ela é estrangeira. Existe uma norma para isso específica, a gente vai falar mais à frente. Ativos e passivos se convertem com uma taxa X, o PL se converte com uma taxa Y, lucro ou prejuízo ou receitas e despesas é uma taxa N. Como não tem um parâmetro igual, vai ter uma diferença no final. Supondo aqui, ó, uma é fechamento, a outra é histórica e a outra é taxa média. Se tem flutuação, vai dar diferença, não vai? Porque assim, ativo e passivo tem que bater, não é isso? Se ativo e passivo é taxa corrente, se PL é taxa média e o resultado do período é taxa média, cara, vai dar diferença quando eu faço essa conversão. Essa conversão, essa diferença para mais ou para menos, vai ser ajustada também no patrimônio líquido. Isso aí tudo a gente vai falar ao longo das nossas aulas. Repara que o sarrafo vai subir um pouco, né? Professor, tudo isso que você falou é CPC 26, né? 26. Especialmente, né, nesse momento aqui, falando da DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, né? Previsto também lá no CPC 26. Tá? Instrumentos financeiros. Caiu recentemente essa questão. Quem estudou, matou, tranquila. Teve acho que foi Santa Catarina agora que teve. Você faz Santa Catarina, né? Prova tranquila para quem estudou. Assim, uma ou outra questão. Mas assim, para quem estudou mesmo, tranquilo. Nada, não viu quase nada assim fora do normal. Instrumentos financeiros, né, que são mensurados, né, como outros resultados abrangentes. Também vamos falar sobre isso mais à frente. Tá? Deixa eu ver mais algum outro aqui que a gente possa falar. Basicamente é isso. Existem outros também, mas por um primeiro momento eu acho que tá ok. Então, ou seja, são transações que afetam o patrimônio líquido para mais ou para menos, que não vão para a DRE, não são receitas, não são despesas, e nem são transações feitas pelos sócios. Ou seja, mas que vão afetar o patrimônio líquido. Logo, devem entrar na demonstração do resultado abrangente. Beleza aqui para vocês? Tá? No material de vocês tem tudo certinho, tudo escrito, tudo organizado, mas aqui a gente faz esses esqueminhas aqui para ficar mais visível. Querem fazer alguma pergunta aqui sobre esse cara? Porque assim, esse cara é uma novidade para a maioria de vocês, imagino eu. Você quer dizer assim, que não vai afetar em nada, mas ele tem que ser lançado como controle. Não, ele afeta o PL. Aqui, ó. Alterações no patrimônio líquido que não transitaram pela DRE, porque na DRE tem quem? Receitas e despesa. Então, o lucro aumenta o PL e o prejuízo diminui.
Ou seja, não são receitas e despesas tradicionais e nem são transações com os sócios. Não é um aporte de capital, não é uma distribuição de dividendos. Então, se não é uma coisa nem outra, vai ter que aparecer numa demonstração específica chamada de DRA. Então, eu vou pegar a DRE e vou somar com esses outros resultados abrangentes. Então, olha que interessante. Duas situações que eu posso ter. Tá? Duas situações que eu posso ter. Vamos imaginar uma DRE. Vou botar aqui, ó. Vamos imaginar uma DRE que apresentou um resultado de 590 mil reais. Pô, deu lucro à empresa, legal. Pô, maravilha, vai aumentar o meu PL em 590. Entretanto, se eu for olhar os outros resultados abrangentes, que muitos chamam de hora, para ficar mais fácil, outros resultados abrangentes, vamos imaginar que eu tive perdas atuariais aqui, eu tive um ajuste de avaliação patrimonial para baixo, eu fiz um ajuste negativo de conversão de demonstrações anteriores, e aqui eu tenho o quê? 700 mil negativos. Então, na minha DRA, o meu resultado final vai ser de quanto aqui? Menos 110. O que eu quero dizer com isso? Efetivamente, o meu PL diminui em 110. Isso é possível? Sim. Pô, mas eu não tive um lucro de 590? Sim. Você teve um lucro porque as receitas foram maiores que as despesas. Entretanto, ocorreram algumas transações que não transitaram pela DRE, não transitaram pelos sócios, mas que afetam o meu patrimônio líquido igualmente. Falei de algumas delas aqui, hipoteticamente chutei 700 mil para menos, então meu impacto final no meu PL vai ser de menos 110. Entendeu a lógica aqui? Tudo bem para vocês? Professor, eu lembro que quando a gente estava estudando algumas transações em moedas estrangeiras, quando tinha algum resultado de variação cambial, ele entrava como resultado de variação cambial. Aí o material fala em ganhos e perdas no seguro de hedge. Então quer dizer que se eu formar uma posição de hedge para me proteger e esse resultado for positivo, ele não vai entrar no DRE, mas ele vai entrar no DRE. O de hedge é sempre quando for fluxo de caixa. Porque, assim, quando fala de hedge, para quem não sabe o que é hedge é uma proteção de um investimento. Tá? Por exemplo, o dólar oscila muito, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma dívida que está atrelada ao dólar. Aí, supondo que o dólar esteja hoje 5. Né? Aí, ó, eu fiz uma dívida de 5, né, de 5 dólares, de 100 mil reais, considerando o câmbio de 5. Ou eu posso deixar rolar e ver quanto é que vai dar o dólar daqui a 2, 3 meses. Eu posso ter ganho, eu posso ter perda. Aí tem a variação cambial. Ou eu posso adquirir um instrumento de hedge para fixar esses 5 para 1. Eu desembolso, mas também eu não ganho mais nada. Também não perco. Então fico no 0 a 0. Aí existem vários tipos de hedge. Né? No caso ali, o de fluxo de caixa, ele vai direto para cá. De fluxo de caixa. Tá? Mas assim, de uma maneira geral, instrumentos de proteção têm o hábito de vir para a DRA. Então, a contratação, na verdade, é um desembolso normal. A questão é, se houver ganho ou perda, vem para cá. Entendeu? Só vai proteger, não vai ganhar. Vai deixar. Ele pode, assim, é porque o fato de não perder pode ser um ganho também, né? Se a gente for parar a pensar, né? Ou seja, fixei em 5 para 1, pô, está 7. Se eu não desembolsei, né? Então não deixa de ser um ganho, né? Então, como isso não é uma transação operacional, isso aqui vai para a DRA. Porque não é, repara, se eu for parar a pensar, não tem nenhuma transação operacional aqui. Não tem. Né? São situações que ocorrem que podem vir a afetar futuramente o meu PL, então já jogo na DRA aqui. Essa é a lógica. Sim, sim. Eles fazem muito... eles fazem muita questão de derivativo. Né? O que é um derivativo, Anso? Né? Um derivativo é você adquirir um ativo derivado de outro ativo. Como é que é isso? Um produtor de café. Não sei se eu nem botei isso no material, produtor de café. Bom, ele tem a possibilidade de fazer a colheita e esperar o dólar na época, ou já deixar
fixado o dólar de hoje, né? Então, na verdade, ele deriva a saca do café com base no dólar de hoje. Né? Só que aí, obviamente, esse mercado é um pouco mais complicado de ficar explicando assim, né? Na prática, porque eu preciso sempre ter um comprador e um vendedor para casar, né? Então, é um mercado bem complexo. Mas todas essas variações sempre vão para a DRA. Tá? Então, assim, não fiquem assustados com isso, não. É só vocês pensarem o seguinte, cara, isso tem relação com a atividade operacional da empresa? Se tem, é DRE. Ganho... Por exemplo, variação cambial sobre compra e venda de mercadorias. Cara, se é variação cambial de compra e venda de mercadorias, vai aparecer onde? Na DRE. Tá? Agora, conversão das demonstrações contábeis no exterior, as transações já ocorreram. Pronto. O que eu vou fazer é uma conversão de um balanço em real, transformar para dólar. Eu tive uma operação ali? Não. Mas a norma, ela trata as taxas diferentes. Então, como vai gerar uma diferença, no final das contas, essa diferença também vai para o PL. Mas não é para entrar na DRE, porque a DRE já foi fechada a empresa. É só uma conversão. Tá? Esse ganho, perda atuarial, cara, não se refere a um fato de hoje, não se refere a daqui a 30 anos, 25 anos. Mas afeta, porque eu tenho que trazer valor presente esses caras. Né? Então, se vocês forem olhar, analisando aqui, não tem praticamente nenhuma operação que tenha relação com a atividade da empresa efetivamente aqui. Né? Então, essa é a lógica. Então, é uma questão que vem caindo com uma certa frequência, que muitos erram ainda, muitas pessoas erram ainda. Vai fazer a conversão, vai para a DRA, né? A diferença da conversão vai para a DRA. Tá? Porque o balanço está fechado, a DRE está fechada, já era. É só porque a norma fala o seguinte, ó, ativos e passivos, taxa de fechamento. E não deixa de ser um demonstrativo também ainda. Qual? Não, a DRA é um demonstrativo. Só que diferente, né? Diferente. Assim, todas as entidades precisam demonstrar? Cara, nem todas as entidades têm essas transações, né? Então, assim, na maioria das vezes a DRE já é o suficiente, mas em empresas mais complexas, né, que transacionam, né, com situações diferentes, aí tem essa possibilidade aqui. Tá? Então, eu dei o spoiler na terceira, né? Então, a demonstração contábil tratada no CPC 26, que não está contemplada na legislação societária, é justamente essa, né? Que eu falei, DRA. Tá? 4. Caiu na prova da Cefaz Ceará. Admite-se o reconhecimento no patrimônio líquido da variação do valor justo de um derivativo utilizado como instrumento de hedge de um contrato avaliado a valor justo em outros resultados abrangentes. Certo ou errado? Certo. Ok para vocês? Beleza? Deixa eu ver aqui. No conjunto completo das demonstrações contábeis, de acordo com o pronunciamento técnico 26, né, está a DRA. Assinale a opção que indica o item que deve ser evidenciado na demonstração como outros resultados abrangentes. Essa aí foi uma pegadinha boa, hein? O que vocês acham aí? Qual item desse aqui será obrigatoriamente colocado na DRA? Oi? Valor de mercado de instrumentos financeiros mantido para negociação? Não, eu falo que tem que ser o quê? Mensurados com outros resultados abrangentes. A gente vai falar sobre isso em aula específica, CPC 48, tá? Efeito cambial sobre as dívidas? Não. A questão é conversão das demonstrações contábeis no exterior. Efeito contábil da dívida vai para a DRE, não é isso? Se eu tenho uma dívida de 100 mil dólares e hoje o dólar está 5 e eu vou pagar daqui a 3 meses o dólar sobe para 6, esse efeito vai na DRE, ok? Ganhos e perdas na remensuração de ativos não circulantes mantidos para venda, falamos sobre isso? Não. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefícios definidos. Ficar atento, porque já vi questão de prova, não colocar benefícios definidos, colocar contribuição definida. Porra, pessoal, os caras estão de sacanagem? Estão de sacanagem. Porque, de novo, quando é contribuição definida, a contribuição, ela é o quê?
mensal. É uma despesa, todo mês. É como se eu acordar contigo. Ó, todo mês eu vou colocar R$100 do meu bolso para ajudar na tua previdência privada. Não é um plano de benefício definido. É um plano de contribuição definida. Consegue perceber isso? Agora... Oi? Não tem problema. Vamos lá. Qual é o seu nome? Perdão? Selma. Selma, vamos imaginar que o seu empregador faz o seguinte, Selma, você quer fazer uma contribuição de previdência privada? Eu falei, quero. O plano, né? Existe, né? Sim. Isso aí é uma situação que todas as secretarias já estão pensando nisso já, né? Todas as prefeituras e tudo mais, né? Então já é uma situação que já está sendo bem avançada nesse ponto, né? Então, vai depender. Aí, por exemplo, Selma, você tem interesse em ter um plano de previdência privada? Tenho. Então faz o seguinte, você coloca 100, eu coloco 100. Beleza? Todo mês. Aí só que esse 100, obviamente, vai atingir a uma renda daqui a não sei quantos anos. Beleza? Na contribuição definida, a empresa só coloca o quê? 100. Caso você queira mais, você achar que está defasado o valor, você vai ter que botar mais no teu bolso. Ok para você? Beleza? Agora, no plano de benefício definido, a empresa fala o seguinte, Selma, vamos fazer um plano aqui, no qual você coloca 100 e eu coloco um valor para complementar que te garanta daqui a 30 anos 5 salários mínimos vigentes à época. Repare agora que eu não estou mais definindo a contribuição, porque a contribuição ela pode oscilar por conta da inflação, taxa de juros e tudo mais, condições de vida do brasileiro. Ou seja, eu estou te garantindo aqui que você vai ter 5 salários mínimos daqui a 30 anos, 25 anos, que seja. Então, dependendo do plano, as contribuições podem o quê? Variar. Então, ou seja, se eu falo de benefício definido, o empregador assume o ônus caso eu precise contribuir com mais. Tudo bem para vocês? Oi, perdão? Se tiver contribuição, está errado. É o benefício. Ok para vocês? Beleza? Tá? Só pensando no seguro. Renovei recentemente lá no Rio. Benefício é uma ajuda, né, professor? Oi? Benefício é uma ajuda. Não, é o bem que você vai resgatar. Né? Benefício ajuda até que a pessoa se aposente, né? Por exemplo, lá no Rio eu renovei o seguro do carro, né? Aí no Rio o seguro é pauleira, né? Então, a seguradora, quando ela faz o cálculo sobre o quê? Sobre aqueles segurados que estão sobre a gestão dela, qual foi o índice de sinistros, né? Leva em consideração o CEP, né? O meu perfil de condutor, né? Os mais novos tendem a ser mais arriscados, né? Enfim, uma série de situações. Então, com isso, ela chega ao valor do seguro, beleza? Então, ela chega ao valor do seguro X. Faz isso para ela, faz isso para ela, faz isso para ele, pá. Só que ela pode dar o azar de todo mundo ter sinistro naquele ano. Então, o valor que ela precisou pagar a cada um foi maior do que ela estava esperando. Só que ela precisou definir o quê? Definiu o valor da quantia a ser paga. Tu vai pagar R$2.000, R$2.500, R$3.000. Só que ela espera que você não tenha, ela não tenha, eu espero que ela tenha pelo perfil. Enfim, ela faz isso, é risco. É estatístico mesmo. Né? Agora, vai ter ano que ela vai ter perda, vai ter ano que ela vai ter ganho. Né? Aí foi até engraçado, a menina ligou, né? Não, seu Anderson, tudo bem, aqui de volta, renovando o seguro, né? Eu falei, renovando o seguro. Ela, que bom que o senhor, né, gosta da gente, acha que a gente é uma boa companhia. Eu falei, eu não sei se vocês são uma boa companhia, não. É que isso, Anderson? Eu falei, eu nunca precisei usar. Eu vou saber quando... Assim, eu já usei em algum momento, né? Mas assim, faz 10 anos que eu não uso. Eu não sei se vocês são bons.
né? Então, assim, é tudo... A gente paga para não usar, na verdade, o seguro, né? Então, é basicamente isso. Mas tudo bem aqui? Ficou claro? Ok? Bom, então ficou letra D de dado, tudo bem? Ok? Show de bola. Que horas tem? 8, ótimo. Vamos fazer uma pausa aqui? Quando a gente voltar, só fluxo de caixa. Que aí o restante das questões, só fluxo de caixa. Beleza?